Boa noite, bem dispostos, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso 39º capítulo da Jornada Uma Vida com Propósitos, que é desse livro aqui, ó. O capítulo de hoje se chama Equilibrando Sua Vida. Mas eu quero te convidar para já ir entrando nesse clima de oração, para já nesse clima de oração você começar a clamar mesmo. Senhor, que o Teu Santo Espírito nesse dia, nessa hora, nesse domingo, o Senhor disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, aí o Senhor estaria. E nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para hoje, nesse capítulo, nesse dia 39, buscar equilíbrio para as nossas vidas. Então, que o Senhor nos conceda a graça, a bênção do equilíbrio, do entendimento de como equilibrar as nossas vidas. Equilibrando Sua Vida, capítulo 39, dia 39 do livro Uma Vida com Propósitos. Vivam com o devido senso de responsabilidade e não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios capítulo 5, versículo 15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. A sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos capítulo 2, explicados por Paulo em Efésios capítulo 4 e exemplificados por Jesus em João capítulo 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo esse livro. Os 5 propósitos de Deus para a sua vida são: ame a Deus de todo o seu coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Isso a gente viu lá no começo da nossa jornada. Ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então o seu propósito é demonstrar amor às outras pessoas por meio do ministério. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Então, o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume aqui. Quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. E quinto, ensine-lhe todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Ontem que a gente falou sobre a grande comissão, tá? Que é essa comissão que foi enviada por Deus para evangelizar pelo mundo, seja de onde nós estivermos. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os outros. É assim na nossa vida também. A nossa tendência é o quê? Fazer aquilo que a gente tem mais apreço por fazer, aquilo que a gente se identifica mais, aquilo que a gente tem mais afinidade e evitar aquilo que a gente não tem. Isso foi desde o tempo de colégio, desde a época que você estava na escola. As matérias que você tinha mais facilidade, a tendência era que você gostasse de estudar mais sobre elas, fazer os exercícios mais daquelas matérias que você tinha mais facilidade, mas aquelas que você não se identificava tanto ou que você tinha mais dificuldade, a tendência era que você evitasse. Era assim comigo também, tá? E assim também acaba acontecendo com esses 5 propósitos para os quais Deus nos criou e que a gente já veio trabalhando 5 ao longo desses 39 dias, né? Serão 42 no total, a gente já está na reta final.
As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter a sua vida equilibrada e estável juntando-se a um grupo em que haja um incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que você aprendeu às outras pessoas. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, você precisará desenvolver esses hábitos. Primeiro hábito: converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-la com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e as nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura Para que estou na Terra. Esse é um outro livro, quer ver que eu tenho ele aqui? É esse aqui, Você Não Está Aqui por Acaso. Não, mas peraí, não é esse não. Será que esse aqui também tem escrito Para que estou na Terra? Ah, é esse mesmo, porque é Uma Vida com Propósitos, Para que estou na Terra. Porque esse aqui é um outro livro dele, ó. Então ele está sugerindo aqui, o autor está sugerindo que a gente faça o que a gente já está fazendo aqui, que é juntos fazermos essa leitura em grupo. Porém, é diferente fazermos em grupo quando nós estamos presencialmente com uma pessoa lendo e os outros acompanhando, lendo também nos seus próprios livros e comentando juntos. Aqui eu é quem faço os comentários, né? E vocês mais vão acolhendo o que eu estou falando. Então é diferente, mas você tendo desejo no seu coração, ou então percebendo a importância disso que eu estou lendo aqui para você, comece a buscar também fazer isso com outras pessoas. Antes de ter essa jornada de Uma Vida com Propósitos aqui, dessa vez, eu já incentivei tantas pessoas a comprar esse livro, que vários de vocês que estão acompanhando a jornada já têm ele em mãos. Porque eu falei muito desse livro, eu presenteei muitas pessoas com esse livro em 2020, tá bom? 2019 e 2020. Perguntem-se, e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. Então, olha só. Quem é que fala com vocês? Cresce mais quem cresce junto todos os dias. Lã e Sônia. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Você encontra ele facilmente para comprar através da Amazon ou de outros lugares, tá bom? Dá para vocês comprarem e presentearem outras pessoas, porque é um presente extraordinário. Eu tenho muitos amigos e amigas que foram presenteados por mim com esse livro e ficaram muito felizes e realmente fez a diferença na vida deles, como tem feito na minha e na de vocês também, eu acredito. Essa é a 6ª vez que eu faço esse devocional e pela primeira vez eu estou fazendo todos os dias junto com vocês aqui na rede social, tá bom? Encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Eu incentivo-os também a estudar a Bíblia diariamente. Quem aqui já estuda a Bíblia diariamente? Eu já faço isso há muitos anos. Vocês estudam a Bíblia diariamente? Se não estudam, comecem a estudar a partir de agora, tá bom? Estudar a Bíblia não é você pegar e ler por ler. É pedir mesmo sabedoria do Espírito Santo para que você possa conseguir receber a mensagem do Senhor no seu coração cada vez que você estiver lendo algum trecho da Bíblia. Seja muito bem-vinda, viu, Cá?
aqui na live. As outras lives dos outros 38 dias estão disponíveis no meu canal do YouTube com o título de Jornada, uma vida com propósitos, tá? Essa live também vai para lá depois e as próximas 3 lives também, vão ser 42 dias no total, nós estamos no 39º, tá? Seguindo, registrei notas no final do livro, mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas nesse livro para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso das paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro, As 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, pode ajudá-lo no estudo indutivo. Esse livro dele eu não tenho, tá? Eu nunca li, não. Nem sei se tem ele em português, mas vocês podem procurar. O nome é 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho. Faça um autoexame espiritual periódico. Esse também é um hábito que ele está incentivando a gente a desenvolver. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá um grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar a nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: testem-se para saber se vocês estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Isso aqui é verdade, gente. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. 2 Coríntios 13, versículo 5. É igual banho. Se você não toma todos os dias, você vai ficar com cheiro ruim, por mais que você seja uma pessoa cheirosa depois que tomou banho. Então, assim também é com a nossa espiritualidade. Nada está garantido. Que você hoje está em uma profunda sintonia com o Senhor, se você não faz isso diariamente, com o passar do tempo, é natural que você vá se afastando, vá se desconectando e você comece realmente a ter brechas na sua vida espiritual e a sua conexão com Deus não vai ser como ela era há um tempo atrás. Nada está garantido. É igual banho, tem que tomar todo dia, tá? Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais. Pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Deixa eu anotar, deixa eu grifar isso aqui. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento, do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Na Igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. 2 Coríntios 8, versículo 11. E aí, mais um hábito que ele está nos incentivando. Anote o seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz que é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para não nos desviarmos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Podemos nos lembrar do que nós registramos. Eu, quando era mais nova, fazia esse diário espiritual diariamente. Hoje em dia, eu mantenho anotações, mas não de um diário espiritual. Esse caderno aqui, ele anda comigo, mas ele é um caderno onde eu faço anotações referentes aos meus objetivos. Mas lendo isso aqui agora, eu já vou selecionar um dos cadernos que eu tenho novinhos aqui para poder voltar a fazer
esse diário espiritual, registrando várias coisas que são importantes para o acompanhamento do meu crescimento espiritual. E eu também fico com essa sugestão e dou essa sugestão para vocês, igual que ele está falando aqui no livro, vamos fazer juntos, tá bom? Vocês topam fazer juntos? Coloca aqui nos comentários quem topa começar a fazer um diário espiritual também e começar a registrar as coisas da sua vida de oração. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Vou grifar isso aqui. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números 33, versículo 2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido a orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Isso aí, Sônia, vamos juntas então, tá? Embora seja improvável que o seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Moisés registrou as etapas das jornadas deles. Sua vida é uma jornada e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases da sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre as suas dúvidas, temores e lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro das nossas lágrimas. Vou grifar isso aqui também. A Bíblia diz que Deus mantém um registro das nossas lágrimas. Salmo capítulo 56, versículo 8. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos na sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Então, olha só, os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Salmo 102, versículo 18. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. E agora mais um hábito aqui que ele nos incentiva a cultivar é: transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. Isso aqui, gente, é um alvo de vida para mim, tá? Eu faço isso diariamente. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11, 25. Quem passa adiante as suas impressões obtém ainda mais de Deus. Isso aí vocês não tenham dúvida. Tudo aquilo que você sabe, você compartilha para frente, por isso o cresce mais quem cresce junto. Mas você também se abre ao aprendizado, mais você aprende, mais você se abre ao favor de Deus, tá? Agora que você compreende o propósito da sua vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser o seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, eu quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados a transmitir isso aos outros. 2 Timóteo 2, versículo 2. Neste livro, eu passei a você o que eu aprendi com outras pessoas. Pronto. Neste livro, eu passei a você o que eu aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora chegou a sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida.
Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. A gente não pode ser como o mar morto, que é morto porque não deságua em lugar nenhum. A gente precisa ser como um rio que flui e deságua no mar. Assim a gente precisa ser na vida uns dos outros, tá? Todo mundo tem algo que pode compartilhar com outras pessoas. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais do que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Já parou para pensar, gente? Como seria se as pessoas não tivessem a vida tão perdida por aí? Imagina se todos soubessem qual é o propósito da vida. Cada pessoa soubesse, tivesse todo esse aprendizado que você está tendo oportunidade de ter aqui. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 4, versículo 6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. João capítulo 17, versículo 4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes da sua oração. Em João capítulo 17, versículos de 6 a 26. Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos 3 anos a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e a amar a Deus através da adoração e a amarem uns aos outros através da comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, ou seja, o discipulado. Mostrou-lhes como servir através do ministério e enviou-os a pregar o evangelho através de uma missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros a como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos os seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Percebe isso, gente? Deus chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que nós vivamos os seus propósitos, mas quer que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente da sua idade, o restante da sua vida pode ser a melhor parte dela, e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Então, chegando ao final desse capítulo, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar: vivam com o devido senso de responsabilidade e não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5, versículo 15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades eu vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Então, tá, Lídia, quais são as 4 atividades, então? São essas aqui, ó, que foram aconselhadas como novos hábitos para nós. A primeira: converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A segunda: anote o seu progresso em um diário. A terceira: transmita aos outros aquilo que você sabe. E faça um autoexame espiritual periódico. Então, essas são as 4 atividades que esse autor nos aconselha a fazer para que a gente possa permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos que a gente foi entendendo até então nesse livro. E agora,
Vamos agradecer a Deus, então, por esse dia, por toda a mensagem que Ele transmitiu ao nosso coração. E eu quero convidar vocês que estão aqui a pegar o celular aí de vocês e fazer um print aqui da tela, tá bom? Para vocês poderem compartilhar nos stories de vocês e convidar as pessoas para participarem dos 3 últimos dias das lives. Então vamos lá? Prepara aí para vocês fazerem o print. 1, 2, 3 e a gente se vê amanhã cedinho com o nosso antepenúltimo dia de Uma Vida com Propósitos. Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.